Bhagavad Gita é um livro que nos traz grandes reflexões para enfrentarmos-nos em nossas lutas íntimas e para aperfeiçoarmos a nossa intuição, a nossa inspiração, para melhor sintonizarmos com os planos superiores da vida. E assim, perante o ciclo da existência, podemos sair daqui em condições melhores do que já estivemos em outras situações. Conversa 10. Manifestação de poder. O Senhor Krishna disse: ó poderosamente armado, escuta de novo as minhas recomendações mais altas para teu próprio bem, meu querido. Minha origem não é conhecida nem pelos deuses, nem pela multidão dos grandes sábios, já que sou progenitor de todos os deuses e de todos os grandes sábios. Então Krishna mostra-nos que todos aqueles que estão na Terra estão sob a sua dependência, estão sob as suas ordens e são todos criados por ele. Quem entre os mortais me conhece a mim, não nascido, sem origem, o grande Senhor do Universo, em verdade liberta-se de todos os grilhetas do seu destino. Estarmos aqui encarnados e termos consciência de que existe um ser poderosamente superior, um ser de amor, de compaixão, de misericórdia que tudo criou, que tudo mantém. É o grande passo para a nossa libertação espiritual. Consciência das próprias ações, sabedoria, determinação, perdão absoluto, honestidade, autodomínio, calma, alegria, dor, nascimento, morte, medo, destemor, compaixão, equanimidade, satisfação, aspiração espiritual, generosidade, fama, infâmia, todas estas diversidades de estados dos seres vivos é criada por mim. Então, cada um de nós, em cada fase da nossa existência, em cada etapa da nossa caminhada, vamos passando pelas nossas oportunidades, vamos passando por reflexões. E entender que, conforme define a doutrina espírita, que Deus é a sublime perfeição, e aqui Krishna mostra-nos que todas as situações estão contidas nele. E ele está contido nessas situações. Compete-nos saber discernir. Os grandes sábios e os 4 manus anteriores a eles também surgiram da minha natureza e do meu pensamento, e deles se originou toda a população. Quem me conheceu a minha generosidade e o meu yoga, em verdade, está profundamente submergido no yoga. Não há dúvida disso. Eu sou a fonte de tudo. Tudo tem origem em mim. Tem entendido isto? Os sábios veneram-me em êxtase profundo. Entender que Krishna é a fonte de tudo. E tudo está imerso nele, e ele está imerso em tudo, e todos nós precisamos entender isso para sermos realmente sábios e para estarmos nesse êxtase profundo, em que todas as situações são normais, não nos afetam, não nos atingem. Dirigindo os seus pensamentos para mim e consagrando-me às suas vidas, iluminando-se uns aos outros e conversando constantemente sobre mim, eles são felizes e satisfeitos. Cada um de nós vamos dando um passo, cada um de nós vamos conquistando um pouco mais pela nossa busca, pela nossa tentar ampliar nossos entendimentos, nossas compreensões, para melhor seguirmos dentro desse processo, dentro desse aprimoramento, para realmente buscarmos ser melhores. E o importante que ele coloca lá é o iluminando-se uns aos outros, conversando constantemente sobre mim. Eles são felizes e satisfeitos. Porque quando nós vamos adquirindo entendimento, nós vamos conversando entre nós, com esse entendimento superior, com esse aprimoramento dos conhecimentos e buscando ser felizes por estar adquirindo conhecimentos superiores. A eles, sempre cheios de amor, eu concedo-lhes o Bodhi Yoga, por meio do qual eles me alcançam. Então,
à medida que eles vão procurando aprimorar o conhecimento sobre Krishna, e isso não quer dizer que você vai deixar suas atividades diárias, você vai ter suas atividades, vai ter seu momento de ter essa fase de conversar, procurar se instruir, procurar trocar informações e assim procurar aprimorar-se, crescendo para a espiritualidade superior. Ajudando-os, eu dissipo a escuridão da ignorância dos seus Atmas com o esplendor do seu conhecimento. Arjuna disse: bom, à medida que a gente vai procurando se elevar para a espiritualidade superior vem até nós, nos impulsionando, nos iluminando, nos dando base para crescermos espiritualmente. Arjuna disse: tu és o Deus Supremo, a morada suprema, a pureza perfeita, a alma universal, o primordial, nosso Senhor eterno. Assim te proclamaram todos os sábios, o sábio divino Narada, os sábios Asita, Devala e Vyasa. Agora tu também me revelas o mesmo. Eu creio na verdade de tudo o que dizes. As tuas manifestações, ó bendito Senhor, não são compreensíveis nem para os deuses, nem para os demônios. Então, Arjuna, diante de todas aquelas palavras doces e esclarecedoras de Krishna, ele mostra que todos os grandes sábios do passado também ensinaram as mesmas coisas. Portanto, ele tinha mais é que acreditar e seguir aqueles ensinamentos, e que nem todos conseguem compreender, porque nem todos têm essa sabedoria para compreender tamanha gama de informação em tanta profundidade, e muito menos os seres ainda apegados às coisas materiais, à revolta e à dor. Só tu te conheces como Atma dos Atmas, como a alma suprema, como a origem de todas as criaturas, como o governador de tudo o que existe, como o Senhor dos deuses, como o mestre do universo. Fala-me sem ocultar nada sobre a tua glória divina, na qual permaneces permeando todos os mundos. Como posso conhecer-te, ó Yogi? Por meio da constante contemplação. Com que imagens devo pensar em ti, ó abençoado? E aqui ele traz então uma dúvida interessante. Arjuna já entende que Krishna conhece-se tão intimamente que ele se entende como a alma suprema, com todos os poderes, com todos os conhecimentos do universo. E Arjuna já entende isso. E aí ele pede então que Krishna fale de toda a sua glória, de todo o seu saber. E aí ele pergunta como ele pode contemplar toda aquela sabedoria do grande abençoado Krishna. Fala-me novamente, detalhadamente, sobre o teu yoga, a tua glória. Jamais fico saciado de escutar as tuas palavras doadoras de vida. Portanto, ele mostra que quando Krishna fala para ele, é como se estivesse doando-lhe vida, alimentando-o. E aqui Krishna, então, vai fazer uma série de colocações mostrando que ele está em tudo. Tudo faz parte dessa criação divina e ele, então, está em todas essas criações. O Senhor Krishna diz: que seja como desejas. Falar-te-ei sobre a minha glória divina, mas apenas do mais importante, já que não há fim para as minhas manifestações. Então ele só vai falar para ali de todas a sua grande importância, daquilo que for mais importante para ele, como a sua glória divina, para que Arjuna possa então compreender essas informações superiores e desenvolver mais sentimentos de admiração, respeito e amor pelo grande Krishna. Vamos ver. Ó vencedor dos inimigos, eu sou o Atman, que reside nos corações de todos os seres. Sou o princípio, o meio, o fim de todas as criaturas. Então, a essência divina está em cada um de nós
é a centelha divina que carregamos conosco. Entre os Adityas, sou o Vishnu. Entre os corpos celestes, sou o Sol radiante. Entre os ventos, sou o Senhor dos ventos. Entre os outros corpos celestes, sou a Lua. Entre os Vedas, sou a Samaveda. Entre os deuses, sou o Rei dos deuses. Entre os Indriyas, sou a mente. Nos seres, sou a força doadora da vida. Entre os Rudras, sou Shankara. Sou o Senhor do divino e do demoníaco. Entre os Vasus, sou o fogo. Entre as montanhas, sou o Meru. E Shankara, ali tem aquele número 49, nestas categorias são mencionadas as personagens da mitologia antiga hindu. A explicação está no último verso deste capítulo. Então, Sankara é o que causa a felicidade, um dos nomes de Shiva. E todos esses nomes, que ele vai citando aqui, vários nomes diferentes, eles, conforme eles são nomes da mitologia hindu, são aqueles nomes que são muitas das vezes considerados sagrados e que dentro do contexto hindu ele tem um sentido. Certo? Ou seja, todos esses seres mitológicos, todos esses deuses, ele tem sempre entre aquela categoria um que é mais destacado, e esse mais destacado é aquele representante de Krishna para gerenciar todos os demais. Conhece-me, ó Partha, como a cabeça de todos os sacerdotes Brihaspati. Entre os guerreiros chefes, sou Skanda. Entre os depósitos de água, sou o oceano. Entre os grandes rishis, sou o Brigu. Entre as palavras, sou Aum. Entre as oferendas, sou o cantar dos mantras. Entre o imóvel, sou os Himalaias. Entre as árvores, sou a Shivata. Entre os Gandharvas, sou Chitarata. Entre os perfeitos, sou o sábio Kapila. Entre os cavalos, conhece-me como Shaishirava, nascido do néctar. Entre os elefantes régios, sou Airavata. Entre os seres humanos, sou o rei. Entre as armas, sou o raio. Entre as vacas, sou o Kamanduka. Entre os procriadores, sou Kandarpa. Entre as serpentes, sou Vasuki. Entre as nagas, sou Ananta. Entre os habitantes do mar, sou Varuna. Entre os antepassados, sou Aryama. Entre os juízes, sou Yama. Entre os Daitias, sou Pralada. Entre as medidas, sou o tempo. Entre os animais selvagens, sou o leão. Entre as aves, sou Guruda. Entre os elementos purificadores, sou o vento. Entre os guerreiros, sou Rama. Entre os peixes, sou Makara. Entre os rios, sou o Ganges. Para as criações, sou o princípio, o meio e o fim, ó Ashna. Entre as ciências, sou a ciência sobre o Atma divino. Também sou a fala dos eloquentes. Entre as letras, sou a A. Também sou a dualidade nas combinações das letras. Sou o tempo eterno. Sou o Criador onipotente. Sou a morte que tudo devora e a origem de tudo o que será. Entre as qualidades femininas, sou a originalidade, a beleza, a fala elegante, a memória, a estabilidade e o perdão. Entre os hinos, sou Brishatsaman. Entre as formas métricas em poesia, sou o Gayatri. Entre os meses, sou Magashirsha. Entre as estações, sou a primavera florescente. Interessante aqui que ele coloca nas mulheres grandes qualidades devido à sua sensibilidade. Aquilo que as qualidades que as mulheres, que os homens esperam que as mulheres tenham, né? Melhor dizendo. Então, interessante a forma com que ele coloca. Estou nos jogos dos astutos e no esplendor das coisas mais esplêndidas. Sou a vitória, sou a determinação, sou a verdade da verdade.
Entre os descendentes de Vishnu, sou Vasudeva. Entre os Pandavas, sou Dhananjaya. Entre os Munis, sou Vyasa. Entre os cantores, sou Ushana. Sou o sceptro dos governantes. Sou a ética para aqueles que procuram a vitória. Sou o silêncio do mistério. Sou o conhecimento dos conhecedores. Sou a essência de tudo que existe, ó Ajna. Não há nada móvel ou imóvel que possa existir sem mim. Não há limites para meu poder divino, ó conquistador dos inimigos. Tudo o que te declarei são apenas alguns exemplos da minha glória divina. Fica a saber que tudo o que é poderoso, verdadeiro, belo e firme é apenas uma parte diminuta de minha magnificência. Mas qual a utilidade de saber todos esses detalhes, ó Ajna? Tendo verificado o universo inteiro com uma parte diminuta de mim, eu permaneço. Assim diz a 10ª conversa entre Shri Krishna e Arjuna, nos gloriosos Upanishads do bendito Bhagavad Gita, a ciência do eterno, a escritura do yoga chamada manifestação de poder. E assim a gente vai vendo a construção de todo o esplendor de Krishna, ou seja, tudo está imerso nele e ele mantém a vida de tudo. Portanto, em cada uma das coisas que ele foi citando, ele era a essência daquilo ali. Em tudo que existe, Krishna representa a essência, a suprema consciência, a suprema bondade, a suprema realização. E assim, compreendendo cada vez mais essa essência divina, nós vamos vencendo as nossas guerras íntimas para conquistar o ciclo da vida, tornando-nos seres melhores, seres melhor adaptados para os grandes embates da vida, buscando o nosso crescimento espiritual, buscando o nosso aprimoramento íntimo.